Namastê, sejam todos muito bem-vindos a este portal do Núcleo Onchan. Hoje vamos iniciar os encontros que eu já havia proposto, programado e convidado vocês a participarem para estudarmos e praticarmos a autodefesa energética e espiritual. Primeiro, o que é a autodefesa energética e espiritual? Nós somos seres multidimensionais. Partindo deste princípio, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, nós precisamos também cuidar dos nossos outros corpos, dos corpos sutis, que inclusive são a causa das doenças físicas. Antes de sermos tomados por uma enfermidade física, um transtorno psicológico, nós somos tomados por desequilíbrios em nossos corpos sutis. Então, precisamos criar a imunidade energética, imunidade espiritual, como uma autodefesa. A nossa imunidade, o nosso sistema imunológico no nosso corpo físico, ele é um sistema muito inteligente. E ele é ativado segundo as nossas crenças, sim, segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas emoções, segundo as nossas atitudes. Por quê? Porque as enfermidades, as negatividades, elas têm uma determinada frequência vibratória. Todas as manifestações são energia. Energia em variados graus, em variadas densidades. Então, duas pessoas expostas a uma mesma bactéria, a um mesmo vírus, uma pode adquiri-lo, pode ficar doente, pode ser invadida. Outra não, outra tem uma imunidade mais forte e consegue combater a bactéria de forma natural. Assim também acontece com algumas enfermidades, algumas doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Quando o corpo não reconhece alguma característica que é comum, né? Alguma influência em nosso corpo físico que deveria ser considerada como normal, o corpo reage, o nosso sistema imunológico reage. Então, aí nós temos as alergias, né? Então, quando expostos a certas substâncias, alguns corpos físicos reagem, o sistema imunológico dele reage de uma forma agressiva, né? Então, uma série de alergias atópicas que os próprios alergistas, os dermatologistas, colocam como causa o quê? O sistema emocional do cliente, né, da pessoa. Como são os pensamentos, como são as crenças, como são as emoções, né? Então, é a psicossomática. Então, como o seu corpo reage ao mundo, às interferências, ele reage conforme os seus pensamentos, conforme as suas crenças, conforme o seu sistema emocional. A asma também, né? A psicossomática é vista como que a dificuldade de respirar, é você se trancar, não querer trocar com o mundo, né? E então o seu sistema imunológico reage às artrites, enfim, tem uma série de enfermidades crônicas, autoimunes, que
a própria medicina reconhece o fator emocional, o fator psicológico, como o principal desencadeador da enfermidade, né? Então, falando sobre autodefesa energética e espiritual, nós estamos falando também de nossa defesa física, né? Da nossa autodefesa multidimensional. Então, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aquilo que acreditamos como verdade, como nos comportamos, a nossa postura diante do mundo. Como espíritos, nós estamos vivenciando também na esfera astral, na esfera do mundo dos espíritos. Nós recebemos as influências dessa dimensão sutil e influenciamos e nos conectamos a ela. Por isso que eu digo, todos nós somos médiuns, porque estamos intercambiando com a dimensão astral. Nós estamos presos ao corpo físico pelo famoso cordão de prata. Mas todas as noites, quando vamos dormir, o nosso corpo se desdobra, né? E ficamos presos como um balão por esse cordão, mas vamos interagindo no mundo espiritual com os espíritos, né? E isso é constante. Mesmo em vigília, o nosso corpo astral está recebendo influências da dimensão espiritual. Então, quando estamos com pensamentos negativos, pessimistas, quando guardamos ressentimentos, mágoas, quando sentimos raiva, todas essas negatividades, o que faz? Elas alteram o nosso padrão vibratório e nos colocam em sintonia com os nossos semelhantes, com aqueles que estão vibrando nessa mesma sintonia. Essa é uma lei de causa e efeito do mundo energético, do mundo espiritual. As obsessões, vamos falar um pouco sobre as obsessões, por exemplo. Obsessão espiritual, nós ouvimos muito a respeito, isso principalmente, lógico, na religião espírita, as pessoas são atendidas, são feitas desobsessões, mas é muito importante que se diga, e é dito a todos aqueles que frequentam o espiritismo e sabem disso, que além da desobsessão, do trabalho em si, né, com o médium de incorporação, com o doutrinador, a pessoa precisa fazer o quê? A sua reforma íntima. O que é a reforma íntima? Mudar seu padrão vibratório. Porque às vezes não, a pessoa, em todos os casos, ela própria atrai esse obsessor. Ela puxa esse obsessor para ela. Então ela vai ao centro espírita, faz lá um passo de desobsessão, os médiuns, os trabalhadores procuram doutrinar esse espírito, né? Colocá-lo junto ao grupo socorrista do espaço. Mas acontece o quê? A pessoa sai de lá, já volta aquele padrão vibratório de negatividades e acaba sintonizando novamente com o obsessor e puxando o obsessor para junto dela. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre autodefesa energética e espiritual. Essa é apenas uma pincelada, né, desse nosso primeiro encontro. E eu quero contar com a participação de todos vocês. Eu agradeço por todos que estão participando, pelo interesse que vocês têm em compartilhar comigo, pela generosidade que vocês demonstram em relação ao meu trabalho, o carinho, a confiança. E eu espero poder corresponder às expectativas de todos vocês. Nesse momento, eu me conecto a cada um de vocês através do meu chakra Anahata, com gratidão e muita amorosidade. Até o próximo encontro. Namastê.